Olha, Augusto, é uma situação escabrosa do ponto de vista jurídico. Aqui parece que dá para fazer um tratado de direito inconstitucional, de tanta inconstitucionalidade que foi consumada com esse julgamento. É um castelo de cartas, literalmente, Rose. Você tem aqui uma situação muito peculiar onde o inquérito, né, iniciado de ofício, você tem a ausência de uma defesa condescendente. O que é de ofício? De ofício, automaticamente, sem nenhum tipo de provocação, né? O Poder Judiciário ele funciona com inércia. Alguém tem que dar início, tem que provocar o Poder Judiciário efetivamente. E o que aconteceu foi tudo muito, né, oculto, dentro dos bastidores do âmbito lá do Supremo Tribunal Federal. Você teve uma coordenação dos ministros para, segundo eles, e uma corrente de professores, doutrinadores lá da PUC, exercer a legítima defesa do Supremo Tribunal Federal. Agora, o problema aqui, Augusto, é o seguinte. Eu vou tentar ser breve, porque tem muita coisa para falar a respeito das bizarrices desse julgamento, mas o principal para mim é o seguinte. Você tem o plano formal e o plano material. No direito você tem lá requisitos e formalidades para cumprir com relação a uma determinada ação, a um determinado julgamento. Tem tanta nulidade aqui que nem com relação ao mérito caberia fazer uma análise de mérito. Então, você fica prejudicado já com relação ao assunto, do ponto de vista de ausência de provocação para início do inquérito, imposição de multas fora do ordenamento jurídico ao advogado do Daniel, ao Daniel também, tornozeleira eletrônica, flagrante perpétuo, tem um monte de coisa aqui. Então, só do ponto de vista formal, nulidade completa. Quando você entra na matéria, aí eu gosto de invocar os precedentes, que para mim são os melhores, da Suprema Corte Americana, que falam sobre uma iminente ação ilegal como o limite da liberdade de expressão. Augusto, eu vou te pegar na sua casa amanhã às 8 horas, eu estou chamando um pessoal para quebrar você na porrada. Você entendeu como eu consigo, no tempo e no espaço, estabelecer a coordenação de um grupo de pessoas para ferir você fisicamente? Então, o parâmetro é muito objetivo. Ação iminente e legal. Iminente ação ilegal. Não tem iminência no discurso do Daniel. Não tem nada de iminente, é tudo muito simbólico, é uma crítica aberta, é uma crítica de alguém que está insatisfeito com o Supremo e que está, assim, fazendo uso de uma linguagem um pouco mais chula, de algumas figuras de linguagem. Só que isso daí está coberto pela liberdade de expressão. Eu fico pasmo de ver como as pessoas, principalmente alguns intitulados liberais aí que já passaram aí por várias emissoras de televisão, falam que isso daí a justiça foi realizada, as instituições se fortalecem. Tem tweet do Amoedo falando isso, do Amoedo. É melhor as instituições saírem fortalecidas do que a gente permitir que isso aconteça. Então, eu fico assim um pouco estarrecido de ver como o princípio da liberdade de expressão foi flexibilizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sem falar da quantidade assombrosa de inconstitucionalidades do próprio Supremo, que ninguém vai conseguir rever.